Bíblia é um palco onde todas as personalidades desfilam. Em algum momento você é um Pedro, confuso dentro do barco, precisando que o milagre seja um peixe para um pescador compreender. Em algum momento você vai ser alguém tão desesperançado e cheio de nada que o tudo de Jesus precisa de compreender numa rua empoeirada da vida. Mas de Gênesis a Apocalipse você tá lá. Muitas personalidades e um só encontro. Jesus, assim, se encontra com você o tempo todo e te explica como esse encontro tá. A gente vai verticalizar essa conversa agora com uma galera que alguns já apareceram aqui, outros são convidados novos, mas eu tô aqui, tipo, realizando meu sonho com a galera aqui, que é top demais. Quase horizontalizando. É horizontal, o programa é horizontal. Então nós vamos começar com os veteranos. Opa! Você tá bem, Didio? Velho de guerra. Tudo bem, mano? E aí? Prazer estar de novo aqui junto com a gente, com vocês. Você prepara essas introduções? Se eu estivesse te ouvindo, eu ia perguntar isso pra você. Como que é? Você tira do coração? Porque é uma coisa muito bonita, cara. É mesmo? É. Vou falar de novo, então. Você Não. sabe que o que ele fez se chama abrir com um editorial ali. Gente, né? é um negócio profissional. Gente, vocês estão me E constrangendo. outra, a gente estava conversando de boa aqui, né? A gente estava Pode- conversando assim, qualquer coisa, daqui a pouco, gravando. Porque se você é Pedro do peixe, milagre pó do chão, tá. Mas é isso aí, cara. Para com essa frescura. Deixa eu apresentar a Glaucia. Vai lá. Pra apresentar a Glaucia é quase uma ofensa, né, cara? Ela é Porque- inapresentável. Nossa, Inapresentável. Quem é Didio? Quem é Robson? Não, aí você tem que apresentar. Vós, quem sois? Eu sei quem é Glaucia e vós, quem sois? Glaucia, eu nunca imaginei esse momento possível. Olha, Porque eu não canto nada e não... Como é que eu ia? Como eu ia estar Você não- junto com você? você não sabia que era tão fácil, né? Assim, Puxa juntar vida. era... Não, é difícil. Eu tive que inventar um programa já que eu não ia. Você tá Prazer bem? estar aqui, pastor. Obrigada pelo convite. Esse programa aqui é muito legal. E é bom estar aqui com meu amigo Wanderson, pastor Wanderson, pastor Didio, que eu conheço ele do Twitter. Somos amigos no Twitter. Eu vi É ele e mesmo, falei cara? assim, já vi aquela fotinho em algum lugar. Já vi, assim, ó, fiz aquele redondinho, eu falei, já vi em algum lugar. E aí não foi decepcionante, foi não, legal. não foi. Ele sabe, Não, ainda Por pode enquanto. ser. Ainda pode ser. Por enquanto Ele não. só- Foca em Cristo. ele é só um pouco mais alto que eu imaginava, mas assim como as pessoas acham que eu sou mais baixa do que elas imaginavam. Então tá tudo certo. Wanderson Paiva. E aí, cara? Cara, multitalentoso. O Wanderson é tudo, cara. Ele é o cara que recebeu 5 talentos. Ó, dele que Todos. você deveria ficar com medo e tal, a questão Não. musical, não de mim. Eu só tava lá sentada numa caixa. Agora esse aqui que manja de música. Mas eu não expresso meus medos dele, embora eles estejam presentes. Eles estão escondidos ainda. Estão aqui, cara. Por trás do sorriso, das palavras. Isso que ele tá se esforçando aqui pra sair. Que bom ter você aqui, colega. Legal, cara. Wanderson compartilha os nossos pastoreios Tricamp. Isso. Olha, eu vou falar um negócio com vocês, só vou começar e vocês se viram com o resto, concordando ou discordando. As pessoas às vezes ficam criticando quem chegava atrasado, mas eu sou um seguidor de Cristo, e Cristo chegava atrasado até em velório. A pessoa tá morrendo, tá imaginando, mano? Morrendo. Mestre, a minha filha está à morte. Ele fala, tá bom, Jairo, tô indo aí. Só espera um pouquinho que eu vou atender essa mulher aqui primeiro. Aí quando ele atende, a mulher ainda para pra perguntar quem é e pede o RG da mulher. Ele tá teologizando o atraso, é verdade. Não, A teologia do Jesus atraso. chegava atrasado, mas assim, interessante que é o atraso na minha cabeça. É. Na dele, É um tá momento tudo certo. certo. Tá um momento tudo certo. E numa tranquilidade absurda. Absurda. Tipo, Jairo. Isso tem uma... Você tá um pouco aflito, né? Já- mas eu tô aqui. Tô de boa. E isso é interessante porque quando a gente vê Jesus chegando atrasado, é porque ele está deixando bem claro qual é a prioridade. Isso é top, né? Posso usar a história que você usou? A da Bíblia está autorizada, é domínio É público. da Bíblia. Não, eu acho que você usou da Bíblia, né? É Jair? sim, é. Eu acho muito louco essa história, cara, porque ele vai curar a filha de Jairo, mas ele para. E a primeira palavra que ele fala para a mulher que parou ele é filha. Isso pra mim é... Então ele tá parando para curar a filha dele, antes de curar a filha do Jairo, que também é filha dele. É muito bom. E- Não sei se é novidade para mim, E foi. tem aquela coisa também, eu acho essa história linda também, porque assim, aquela mulher era impura, né?
Ela tinha um fluxo ali, quantos anos, e vocês não sabem o que é isso, meus amigos, mas eu como mulher digo que não é uma coisa muito confortável. Sem nenhuma vontade de saber. Só que eu vivo numa era, né, moderna, que temos recursos e tal. Eu fico imaginando o que era ser uma mulher nos dias em que ela ali vou falar aqui a palavra? Menstruação. Eu tô aqui, tá aqui, uma mulher normal, ali naquele calor, naquele pó, como é que era banho, como é que era tudo, enfim. Calor mesmo. No dia que a filha de Jairo nasceu, a menstruação dela começou. A filha de Jairo já tá morrendo e a menstruação dela durou a mesma idade da filha do Jairo que tava lá. E você imagina quantos problemas que ela tinha, porque ninguém poderia chegar perto dela. E nem ela também podia. Exatamente. Ir pra igreja, não pode abraçar os filhos. Então, assim, quando ela entra naquela muvuca, quantas pessoas ela encostou? Então, ela estava ali com uma fé, mas ao mesmo tempo temendo, porque ela estava rompendo algo que ela não poderia. Ela rechaçada, né? Ela encostou em muita gente. Ela ali poderia dizer assim: ei, você está transgredindo, sai daqui. O mestre poderia falar isso para ela. Então ali Jesus, eu acho que ele consegue ali medir o tamanho daquele medo também ali, parar e falar, filha, ela tava com medo. Interessante, isso pra mim é a parte que vocês têm que segurar pra não chorar pra falar disso, porque ela, no texto diz que imediatamente ela ficou curada. Mas daí ele fala assim, e ela está... Fala. Só que imediatamente, sem Jesus nem ter olhado para ela. Nem ter olhado. E a pergunta, ela foi curada de quê? Porque ela estava cônscia, temendo e tremendo. Essa não é a expectativa que eu quero que aconteça comigo quando eu toco Jesus. Ou seja, ela estava curada de um mal que era o mais fácil de ser curado. O outro era o difícil. Um foi curado pelo toque. O outro foi curado quando ela falou, filha, vai em paz, tua fé te salvou e te vê livre do teu mal. Mas não tinha mais nenhum mal quando ele falou isso. O mal agora era o mal da indignidade. Eu tenho uma frase, não lembro o autor. O autor, caso você esteja vivo e me ouvindo, eu gostaria de ter lembrado o seu nome, mas ele fala assim que uma palavra de amor fez o que 12 anos de medicina não conseguiram fazer. Jesus, né? Isso é top demais. Muito forte. O que eu acho que é muito legal nisso, e que a Bíblia não nos dá essa dimensão, é que todas essas pessoas que foram curadas ou receberam algum olhar de Jesus, elas se tornaram seus seguidores. É que a gente parece que tem de seguidores, é só os discípulos, ponto, né? Não, mas tem uma galera, né? Jesus agrega valor. Tem uma galera que vai seguindo, porque diz assim, não, se ele fez isso por mim, eu não tenho porquê. Não tenho porquê ficar onde eu estou, eu vou acompanhá-lo, né? E esse negócio do acompanhar, a gente vê isso muito claro, assim, são os amigos que trazem um paralítico. Quer dizer, os amigos para trazerem um paralítico já sabiam que Jesus podia curar o paralítico, senão eles não levariam o paralítico. Talvez um deles até pudesse ter recebido alguma bênção. Diz assim, não, se eu recebi, o meu amigo também vai receber. Quer dizer, é um negócio que passa, né, de um amigo para o outro. Nesse caso do paralítico também, ele teve a sorte de ter esse amigo, porque provavelmente essas pessoas, elas eram que, não, se você não pecou, seu pai pecou, por isso que você é assim, né? Então, não eram pessoas desejadas no meio religioso. E a gente talvez tenha essa dificuldade hoje em imaginar quem são as pessoas imundas e indesejadas, né? Porque é fácil olhar pro paralítico, assim, figuras quase que pra gente que tá acostumada com essa narrativa bíblica desde sempre, muitas vezes, desde que nasceu, ali, quem é o leproso? A gente não tem mais leproso como era naquela época. Então, eu acho que vale muito a pena esse esforço constante durante a leitura da Bíblia, durante esse encontro com o texto, é levar ele, quem é essa pessoa hoje? Porque é por isso que a Bíblia é grande nesse sentido, e ela chega até nós hoje. Tipo, quem são os nossos intocáveis, né? Cara, eu não sei se você foi intencional quando você falou do paralítico, mas a história do paralítico é muito conectada com a história da mulher com fluxo de sangue. A mulher com fluxo de sangue, Deus curou o corpo para depois curar a mente. No paralítico, ele fez o inverso. Ele curou a mente para depois curar o corpo. No caso da mulher, quando ele cura o corpo dela, ainda há uma insatisfação. Ela ainda tem 12 anos de indignidade ali. Então, preciso ser curada. Ele vai além.
No paralítico ele fala, eu sei qual é o seu problema, teus pecados estão perdoados. Se alguém chegar para mim e falar teus pecados estão perdoados, eu falo assim, então significa que todas as limitações aqui são pouco. Cara, te deu uma certeza de salvação imediata, isso aí é impagável, isso é tremendo. E é legal a gente se colocar também, às vezes, porque assim, às vezes eu não me desculpa, encostei no microfone aqui, mas às vezes eu não me coloco no lugar do paralítico porque eu não tô naquela situação, mas eu seria esse amigo do paralítico, porque eu faço um paralelo, às vezes, com amigos do paralítico e os amigos de Jó. Porque os dois estavam em sofrimento e os dois, teoricamente, tinham razão para... Não, você fez alguma coisa para estar assim. Só que os amigos do paralítico, que provavelmente eram pessoas até mais simples que os amigos de Jó, escolheram não só pôr a mão na massa, como fazer um negócio, vamos dizer, um tanto quanto absurdo. Que é você subir numa casa... vocês são homens. Como é que é conseguir erguer uma pessoa que não se move até um telhado, abrir aquele telhado, criar ali? Eles devem ter pensado pra fazer isso. Sempre tem alguém com uma ideia maluca. O telhado da casa de alguém. Exatamente. Aí vai lá, não sei como eram as telhas da época, ou se tinham exatamente. Um telhado de capim com barro. A gente não sabe, eles fizeram um buraco, depois ia ter que consertar, não sei. Sim, Mas eles conseguiram subir ali em cima... Não consigo... Não pequeno, né? Exatamente. E não pra passar uma máquina. E não consigo imaginar como é que... Se alguém viu, se alguém não viu o que estava acontecendo. Se Jesus percebeu e continuou ali falando. Então, assim, eu me entusiasmo muito com esses amigos. Mas né? São insights, né? Esse programa está sendo de insights, né? Então, um insight talvez seja esse. Talvez ninguém percebeu. Porque eles estavam absortos ouvindo alguma coisa que eles jamais ouviriam novamente. Sim, então não tem isso quando você fica meio que anestesiado por um momento. Quer dizer, era um encontro de pessoas com Cristo que ninguém nem percebe esse tipo de movimentação. E Jesus o paralítico como ilustração do sermão dele, como se tivesse combinado. Caiu do Mas céu na cabeça mesmo. de Jesus ele fala assim, os paralíticos entram em 5, 4. Porque ele tinha precisão. Exatamente. Eu viajei um dia com uma mulher e ela falou pra mim assim, eu sou doadora de sangue. E ela veio na minha mente quando você disse uma coisa sobre o paralítico. Aquele paralítico lá, ele fez uma coisa errada. No caso dele, falar, você tá assim porque você pecou, era real mesmo. Isso ser amigo dele leva pra um patamar maior. Ela chegou pra mim e falou assim, eu sou doador de sangue e eu tô voltando pra casa pra doar sangue. Eu falei, por quê? Porque houve uma rebelião no presídio. E falou assim, e você não doa sangue quando tem rebelião, você doa sangue quando tem crianças internadas. Ninguém dá o sangue para um bandido que tomou a facada. É um paralítico. Cara, forte, mexer assim sabe, comigo, não me pastor, senti tão mal. Eu tava assistindo um dia, esses tempos, um documentário assim, aleatório na televisão e falava sobre a AIDS nos anos 80. E ali era uma série, no contexto do Brasil, uma série de testemunhos de pessoas que viveram naquela época. Eu era criança, lembro de algumas coisas dessa doença que apareceu, que ninguém sabia, que era quase comum. Pode tocar a pessoa que tem, não pode? Eu pego, o que acontece? Enfim, toda essa questão de sexualidade envolvida no meio. E ali relatava a história de uma transexual que se chamava Brenda Lee. Nunca tinha ouvido falar. Depois fui atrás. E a Brenda Lee, ela recolhia ela tinha uma casa para recolher essas pessoas que tinham AIDS. Rejeitadas, né? E que ninguém cuidava delas. E assim, a gente tem que lembrar que é uma época que ninguém sabia o que era AIDS direito, que não tinha tratamento como tinha hoje. Ainda hoje, décadas depois, é uma doença que ninguém quer dizer eu tenho AIDS. Então, assim, eu olho para aquela pessoa e penso assim, caramba, às vezes a gente tá tão preocupado com medo das coisas do mundo entrarem na gente e a gente tá perdendo pessoas de virem e pessoas saindo porque nós não estamos sendo a Brenda Lee, entendeu? Não estamos sendo relevantes. Então, assim, que relevância tem essa pessoa no reino de Deus? Em que ali ela acolhe pessoas de rua, aidéticas, algumas que foram tiradas das suas casas, que às vezes sabiam como tinham pegado, às vezes não sabiam como tinham pegado. Enfim, você não chega ali
supostamente ela não chegava ali fazendo uma triagem. Como você pegou? Por que você pegou? Mas por que você fez isso? Vem aqui, eu vou cuidar de você. É muito extraordinário. Você trouxe muita coisa, vocês todos, e eu fico pensando em algumas delas. Por exemplo, você falou de Jó, e o grande tema de Jó é a justiça retributiva, essa que a gente está conversando aqui. E o que rola hoje é isso também. O que a pessoa fez para estar lá? O que ela fez para merecer? Então, naquele cenário, por exemplo, ser o paralítico, ser o leproso, sobretudo, era não ter só a doença, é ser impuro, de rejeitado porque ele era, porque ele fez por merecer. Quando o cego de nascença foi questionado, olha, o mestre, né, mestre? Quem que errou, ele ou os pais dele? Então, de uma maneira, não sei se a gente faz isso percebendo ou não, mas a gente reproduz esse cenário no nosso tempo também. Eu acho que é aí que está Jesus sendo completamente um inversor de suposições quando ele não dava coisas para as pessoas. Jesus se dava. Então, quando Jesus ele se aproxima de alguém, ele gera uma relação de pertencimento imediata. Imediata. Isso era tão perceptível que alguém falou assim, ele come com os pecadores. Comer com o pecador é se dar ao pecador, é aliançar-se com o pecador. E aí a gente tem que fazer algumas correções nos nossos ritmos, né, quando a gente pensa assim, de como Jesus fazia e o que eu faço nesse sentido. Jesus não apontava erros tanto quanto ele apontava soluções. O que faz uma prostituta seguir Jesus? Não é porque Jesus não falou da prostituição dela, porque o mundo inteiro está falando da prostituição dela. Aliás, eu não preciso tanto de gente falando para mim quais são os meus erros. Eu tenho erro demais, eu tenho erro para escolher, eu preciso de que alguém me diga como é que eu saio dessa. Então ele chega para a mulher samaritana e fala, vai buscar seu marido. Daí ela fala, e a água? A água sou eu, estou aqui para você. Ele solucionou. Isso é uma coisa interessante de Jesus, o quanto ele se propõe a ser solução para o mundo que precisa, né? Ele era a água no mundo desértico. Eu acho que o mais legal dele ter sentado na mesa com pecadores, primeiro é porque não tinha ninguém que não era pecador que pudesse sentar lá. Todos eram. Segunda é que eu não sei se foi, eu vou usar o mesmo recurso de que você não lembra do autor, não sei se foi um pastor entre os nossos, não sei quem falou, mas isso me chama muito a atenção. Os pecadores se sentiam bem perto dele, não só ele perto dos pecadores, mas aquele lance de que Jesus não se contaminava com o pecado, mas ele purificava o pecador. Então as pessoas se sentiam bem perto dele, cara. E quantas barreiras você precisa quebrar para isso acontecer? Mas aqui talvez a gente tinha que tocar num ponto muito, muito dolorido, vamos dizer assim, que é o lance do julgamento, né? Porque hoje a gente diz assim, se eu for visto perto de, o que as pessoas pensarão de mim, ou de que maneira eu julgo a vida daquela pessoa por aquilo que ela aparenta ser. Então, Estou com uma frase da Glaucia aqui na minha cabeça. A gente tem aqueles negócios assim, né? Não, esse aqui é tatuado demais. Esse aqui tem um Rastafari. Esse aqui tem... Então, essas pessoas talvez elas... Esse aqui é da Zona Sul. Isso, é da Zona Sul. Esse aqui é de tal lugar, esse aqui... Então, a gente, tipo assim, a gente seleciona. A gente seleciona as pessoas que a gente acha que merecem o evangelho, né? A gente fica assim, eu acho que você não merece, mesmo que ele esteja sentado do nosso lado, né? E quando uma pessoa dessas se batiza, há quem pergunta assim, mas e as tatuagens? Né? Ele vai batizar no solvente, né? Então veja, existe um solvente tira a tatu. Existe um lance do julgamento, né, que Jesus não tinha. E aí, talvez essa seja uma grande diferença. A gente julga, mas Jesus olhava no que as pessoas poderiam se tornar. E isso fica diferente, né? E isso tem uma coisa que faz com que a gente repense um pouquinho. Minha pergunta, então, para vocês. Dá para viver o evangelho sem riscos? Não. Amar é uma atividade de altíssimo. E de escolha constante, né? Altíssimo risco. Quem se colocou mais em risco do que Deus ao criar e dar ali uma liberdade? Assim, é que a gente pode viajar, é uma série, mas eu fico pensando, eu tenho muita dificuldade de entender que Deus vai enxugar a nossa lágrima,
mas que ele, para sempre, ele vai saber, né? Entendeu? Lembrar daquele que não aceitou ali o convite. E era um convite fácil, Robson, entende? Eu acho que essa facilidade, essa coisa, às vezes a gente quer coisas difíceis demais, respostas demais. E tem aí outra história com o cego. Eu nem sei qual dos cegos é, mas é aquele que... mas tem cego para escolher. Tem cego tem mas bastante. é aquele que fala assim, que ele chama... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já começa por aí, isso já corta o meu coração, porque ali ele tá pedindo, tem misericórdia de mim. O que a gente pode pedir para Deus de mais autêntico sendo, tem misericórdia de mim? E aí ele vem e fala assim, filho, e Jesus é engraçado, porque ele tá falando, ele tá perguntando um negócio que ele sabe. Mas filho, o que você quer? E aquela resposta para mim do cego, que ele vira e fala, eu quero ver. Ele só queria ver, entende? Então, assim, ali o mundo se abre pra ele. Jesus não está falando, olha, você vai ver, mas cuidado para não ver a saia das moças. Cuidado. Não, eu vou te dar visão. Porque eu dei visão para todo mundo. O que as pessoas fazem com ela é da minha conta. Mas eu vou te dar visão, entendeu? Então, assim, eu acho... Você fala uma coisa legal, porque Jesus podia ter dado uma visão purificada, né? Poderia, né? Seletiva, já que era né? um milagre, Seletivo. você vai ver só o que eu quero que você veja. Mas há uma coisa aí da visão. Porque Jesus parou na frente dele quando abriu os olhos do cego. Então, na hora que aquele cego abriu o olho, ele viu a maior e mais incrível coisa que alguém podia ter visto. Tanto é que assim que ele abriu o olho, ele seguiu Jesus. Cara, ele falou, eu quero ver... e foi atrás de Jesus, que eu quero ver você. Isso é tremendo, a história do cego, né? Há uma coisa desse cego, da mulher, do paralítico, que a gente fala uma frase às vezes que Jesus nunca disse, que é de que Jesus andava com pecadores. Isso não é verdade. Os pecadores é que andavam com Jesus. Jesus nunca andou com pecadores. Jesus nunca mudou um rumo. Os pecadores andavam com Jesus porque Jesus é o caminho. Então, o cego, Jesus não ficou em Jericó. O cego foi para Jerusalém. Isso é importante no relacionamento que Deus tem com as pessoas, na pessoa de Jesus, porque, primeiro, uma frase que foi dita aqui nos bastidores, e que eu concordo, Wanderson, é de que você nunca vai encontrar Jesus. Primeiro que ele não se perdeu. Ninguém encontra com Jesus. Jesus é que te encontra. E quando ele te encontra, o caminho dele é um caminho real. O seu é alterado. Jesus não te encontra e entra no seu caminho. E como o seu é tão alterado, você diz assim, peraí, eu acho que eu posso andar nesse aqui que me é mais real, né? No mais... dele. E é o caminho estreito, é ruim de fazer manobra, isso que é bom. E você sabe que eu acho que a gente, como, sei lá, que a gente pode chamar de... Somos contemporâneos, modernos, pós-modernistas, não sei. Pode escolher também, é igual o cego. Nossa época tem a ver com desempenho, entendeu? Quem que tem maior desempenho? Performance, sabe? E isso é cobrado de você. Você pode até falar, não, eu não tô nem aí, não. Mas se você perder o seu emprego, você vai precisar ser bom em alguma outra coisa. Porque o mundo como ele está hoje, ele requer isso de você para que você sobreviva. Então, quando ali, a gente tá falando aqui dos evangelhos, mas quando a gente vai lá para trás em Levítico, a gente volta lá, que na lei fala assim, olha, deixa, quando você for catar lá as suas coisinhas... sua plantação, deixa alguns frutos ali. Deixa de propósito. Deixa os que caírem, não cate. Mas aí poderíamos ter assim, mas ele não estava trabalhando, ele não merece pegar aquilo. Mas ali é como se ali Jesus ali mais pra frente, se revelando ali, né, fazendo essa ponte, está falando assim, ei, vocês todos são miseráveis. Divide aquilo que tem. Você não sabe por que ele está assim. E mesmo que ele tenha uma razão, que ele escolheu de estar assim, eu posso, com a minha graça, dar libertação para ele. E eu quero fazer isso através de você. Deixa lá a sua uva cair para ele. Deixa lá os seus grãos caírem para ele. Então, eu acho que de um mundo... E isso está dentro da gente, das nossas comunidades, de que... Tem a ver, a gente ensina para as nossas crianças, eu não tenho filhos ainda, mas imagino que vocês ensinam, olha, você tem que fazer isso aqui, você tem que merecer. Meu pai falou, não, se você for obediente, tem essa coisa. Mas eu preciso ter os olhos se tem alguma coisa que eu preciso aprender com Jesus, é ter os olhos da misericórdia.
Então eu preciso olhar para ele e falar, ele fez de novo, mas assim, ele não, eu tenho que ajudar ele, que ele quer comer, entendeu? Não posso negar para ele a comida. Como é que eu quero falar do pão da vida e eu quero negar para ele a comida? E eu sei que eu tô falando muito agora, mas eu lembrei de uma historinha. Mas você veio pra cá pra isso. Pra falar que tem a ver com esse contexto nosso de igreja adventista. Nós temos as nossas campanhas de evangelismo e fazemos isso e gostamos e tal. Mas um dia uma amiga minha falou, Glauci, eu tô recoltando dinheiro e algumas pessoas porque eu conheci um senhor centenário e ele dorme com as galinhas. É uma miséria que aquele homem vive. E ela foi entrevistá-lo ali, mas ela viu tanta miséria que ela falou, não posso não fazer nada. E ali ela conseguiu levar algumas pessoas da igreja para ajudarem a construir um quartinho para ele. Aquele homem não sabia nem ler, mas as pessoas, algumas estavam interessadas em levar o livro para ele. Não, o senhor tem que ver, conhecer a série do Apocalipse. Aquele homem não tinha a menor condição de entender aquilo. E era necessário, será, ele entender aquilo? Será que Jesus não pode... Não tem aquela música do Arautos, que feridas são essas nas suas mãos? Então, assim, eu creio que se às vezes você não consegue doutrinar alguma pessoa como você gostaria e dividir essa bênção que você às vezes tem, divida com ela com pão que é fácil. Posso... Claro. acrescentar? Com carinho, amor, exatamente, né? acolhimento. Eu só vou exemplificar, é que me fez muito lembrar a história, de novo, do cego, de um dos, né? Mas é o de nascença, aquele lá, que os mestres, os religiosos, eles ficaram questionando o ex-cego agora, quem é Jesus? Quem é Jesus? E isso, o texto traz algumas perguntas, algumas eles questionaram, colocaram ele na parede, quem é Jesus? O cego tinha deixado de ser cego, tinha acontecido um milagre na vida dele, que é o que você está trazendo, essa coisa mais substancial. E aí, a última exclamação dele, ele joga tudo para cima e ele diz, se ele é... Quem ele era? eu não sei, importa. se ele é uma coisa, os Elias, profeta, Eu sei que não estava vendo, agora eu tô dizer vendo. que eu era de um jeito. e agora eu não sou mais. Então, isso eu acho fantástico, né? Demais. Porque o seguidor, ele não... Ninguém pode falar quem era Jesus para ele. Quem é Jesus para ele? Foi o cara que salvou, que abriu os olhos dele. Porque esse lance, ele não só se sentia cego, ele se sentia impuro, pecador, indigno, é o que você está falando. E Jesus restaura a dignidade, a humanidade, enfim, é fantástico isso. Agora tem uma coisa que eu ia te colocar, o nosso tempo está indo, né? Relaxa com o tempo. Tem Não, só uma tá tudo referência. Ela é sugestão. Mas uma talvez seria legal perguntar para as pessoas que acompanham aqui o programa, qual é a sua classe mais odiada? Do tipo assim, na sua cabeça, o que você, se tivesse condição, você exterminaria, né? A gente vive num país onde talvez a nossa classe política ela seja muito, muito execrada, né? E Jesus teve uns lances com essas pessoas, né? Das pessoas que eram odiadas, tipo... Jesus teve altos lances com muitas pessoas, né? Esse tipo Que de viagem. gente que era totalmente odiado, então Jesus diz assim, não, para esses aqui eu também tenho uma conversa, né? Então a gente lembra Mateus, né? Zaqueu e outros tantos que a Bíblia nem vai mencionar, mas esses caras, por exemplo, Zaqueu devolver 4 vezes mais do que ele havia pego, então a gente pode calcular Que ele pegou muito. o tamanho da... Pensando, Cara, e tendo conseguiu como devolver, base as né? referências do Jornal Nacional, Não é? Corrigindo os valores, a inflação. Não é? Né? Então, mas Jesus teve encontros com essas pessoas e talvez a gente passaria... Mas qual foi a primeira palavra que ele fala para Zaqueu? Ele fala Zaqueu. Ele fala o nome de Zaqueu. a gente está muito acostumado a dizer que a gente tem que chamar o pecado pelo nome, quando Jesus chamou o pecador pelo nome. Isso é fantástico. Que bonito isso. Eu vou anotar e vou falar que foi você que disse. Tá? Não precisa, mas ele... Não, Jesus chamava pecador Só pelo que isso nome. tudo vai dizendo pra gente como é que Jesus se relacionava com as pessoas, né? Sim. Eu acho que isso é Só que o mais é muito interessante. bonito isso hoje. A gente pode pregar, a gente vai ser valorizado por essa pregação. Mas eu não sei, eu acho que ele não foi para a cruz à toa. E nós iremos também, se o nosso comportamento for parecido em alguns contextos, pode ser que o discurso seja bonito, mas na prática a gente
a gente sofre algumas coisas. Eu vou encerrar minhas observações, daí você faz um. Existe um pensamento no livro Caminho a Cristo, muito... Eu não vou me lembrar a página porque eles vêm agora. Não acredito. Então não. Mas posso procurar. Não Edita. O livro diz assim, Jesus não escondia da verdade uma palavra sequer. E tem gente que para aqui, né? Diz assim, eu tenho que falar todas as verdades. Mas todas as vezes que Jesus disse a verdade, ele tinha lágrimas nos olhos. Aí a gente tem que pensar o que a gente tem, né? Quando você diz as verdades. Se você diz as verdades com lágrimas ou com um brilho de ira, né? De vingança, de dizer é do meu jeito e não é do seu. Esse tipo de coisa mostra o carinho com que Jesus lidava com todas as pessoas, não importa quem fossem elas, das mais miseráveis, aquelas da mais alta classe, né? Que precisavam de ouvir algumas verdades. Jesus conversando com Nicodemos, conversando com Maria, conversando com Zaqueu, conversando com o cego, com o leproso, ele nunca conversou ou tocou nenhum coração onde Jesus não deixasse bem claro que aquele coração já era dele. Quando Jesus falava com qualquer pessoa, quando Jesus fala com você, ele fala com você sem em nenhum momento desconectar de uma relação de pertencimento. Assim ele estabelece relações. Jesus se dá e pede para você se entregar. Quando você se relaciona com Jesus pensando nas coisas que ele pode te dar, a sua resposta é só ter coisas para dar para ele. Mas como Jesus deu a vida por você e quer a sua vida assim, e ele conversa com você com um coração machucado, um coração orgulhoso, um coração vaidoso, um coração esperançoso ou desesperançado, como sendo dele. E assim ele estabelece todas as conexões. Você é meu, e fala com você assim, assumindo uma responsabilidade pela sua esperança. Esse é Jesus. Jesus verticaliza realmente a existência, falando presencialmente com você, ou falando da maneira como ele fala agora, inclusive pelas bocas que você não gosta. Mas Jesus nunca parou de falar e nunca parou de se relacionar com você. Seja você, a Bíblia de quem não tem Bíblia.